Hello, my dear students. Oi, meus queridos alunos. I'm teacher Luana, sou professora Luana, e hoje nós vamos falar sobre o present continuous. Bom, gente, present continuous é um tempo verbal. O present continuous deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Por exemplo, uma frase no present continuous, porém em português, para vocês se situarem melhor. Eu estou gravando aula. Você está assistindo aula. Essas ações, elas estão em progresso. Elas ainda não foram concluídas, certo? Então, essas ações estão no present continuous. Nós vamos ver, então, hoje, como é esse tempo verbal, como é a estrutura dele em inglês. Vamos lá. Bom, a construção do present continuous deve ser dada segundo a forma sujeito mais am, is ou are mais verbo com ing mais o complemento. Observem aí o exemplo que eu dei, gente. O sujeito está de vermelho, o sujeito é ela, she. Em seguida, você vai usar o verbo to be, você vai ter que conjugar o verbo to be de acordo com o sujeito. Se o meu sujeito é she, então eu só posso usar o is, certo? Porque o am eu só uso com I e o are é para plural, ok? Depois, o verbo com ing. Observem aí, o verbo ele está de preto, o verbo stud. Acrescentei o ing, studying. E o complemento, English now. She is studying English now. Ela está estudando inglês agora. Gente, esse ing, ele é o nosso ando, endo e indo, ou seja, ele é o nosso gerúndio. Se você colocar o ing após um verbo em inglês, ele vai ficar no gerúndio. Por exemplo, work significa trabalhar. Se você acrescentar o ing, como mostra aí o exemplo, vai ficar trabalhando, working, trabalhando. Talk, que é o verbo falar, se você acrescentar o ing, vai ficar falando, talking, certo? Bom, e agora vamos falar sobre as regrinhas do ing. É muito simples, gente. Quando o verbo terminar em e, você só tira o e e acrescenta o ing, certo? E quando o verbo terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, como por exemplo, swim e put, você vai repetir a última letra antes de acrescentar o ing. Swimming, putting. Nadando, colocando. Ah, mas atenção, observem aí. Quando a última consoante for X ou W, a última letra não é dobrada, tá bom, gente? Como, por exemplo, snow, fica snowing, e fix, fixing. Right? Certo? E quando o verbo terminar com IE, como, por exemplo, o verbo die, morrer, e lie, mentir, você vai retirar o IE e acrescentar o Y. Em seguida, acrescente o ING. Dying, lying. Morrendo, mentindo. Ok? Outra coisa muito importante, não esqueçam a conjugação do verbo to be, porque como vocês viram na estrutura, você vai precisar conjugar o verbo to be adequadamente, é sujeito to be mais o verbo com ing. Então lembrem-se, tá? Que com I a gente usa am, you, are, he, she, it, a gente usa is, we, nós usamos are, you, are e they are. Right? Certo? E aqui, ó, temos exemplos de frases no present continuous, na forma afirmativa, certo? Com toda a conjugação do verbo to be. I am working, eu estou trabalhando. You are working, você está trabalhando. Observem também a forma contraída, a forma abreviada. I am fica I'm, you are fica you're, his fica his. Ok? Bom, e a forma interrogativa segue a mesma estrutura do verbo to be, gente.
o verbo to be vem para frente do sujeito, como mostra os exemplos. Am I studying? Eu estou estudando. Are you studying? Você está estudando. Is he studying? Ele está estudando. E as interrogações podem ser respondidas com short answers, com respostas curtas. Por exemplo, Are you studying? Você está estudando? Yes, I am. Sim, eu estou. Or No, I'm not. Não, não estou. Bom, temos aí dois quadrinhos, um com a forma afirmativa, para vocês relembrarem, sujeito, verbo to be e verbo com ing, e outro com a forma negativa, para vocês repararem que, na forma negativa, a única coisa que nós fazemos é acrescentar o not. I am studying, I'm not studying. Eu estou estudando, eu não estou estudando. You are studying, você está estudando. You are not studying, você não está estudando, certo? Observem também, gente, que podemos ter a forma abreviada, como mostra aí o exemplo com o he. He isn't studying. Esse isn't é a forma abreviada do is com o not. E ali onde tem you aren't studying, é a forma abreviada do are com o not, ok? You aren't studying. Você não está estudando. Bom, agora vamos para os nossos exercícios. Vamos praticar o que nós aprendemos, certo? Bom, question number 1, questão número 1. Write sentence in the present continuous. Escreva frases no presente contínuo. Vamos lá. Vocês podem observar aí que a garota está assistindo TV, certo? Nós temos a pergunta, what is the girl doing? O que a garota está fazendo? Ela está assistindo TV, ou a garota está assistindo TV. Então, como formamos essa frase? Primeiro, sujeito. O sujeito é ela, né? Então, she. Ou pode ser também the girl, a garota. Em seguida, depois do sujeito, nós acrescentamos o verbo to be. Então, como é ela, eu vou usar o is, certo? She is, ela está. Depois, vamos colocar o verbo. Como é o verbo assistir, vocês lembram? O verbo assistir é watch. She is watching, mas está faltando alguma coisa aí, não tá? Está faltando o ing. She is watching, ela está assistindo TV. She is watching TV. Ou the girl is watching TV. Ou a garota está assistindo TV. Bom, ainda na question number 1, but now letter B, mas agora letra B. What are the boys doing? What are the boys doing? O que os garotos estão fazendo? Vamos lá. Pensem aí, para essa frase, qual seria o sujeito? Pode ser they, que significa eles, né, galera? E também pode ser the boys, eles ou os garotos. Em seguida, vamos acrescentar o verbo to be. E aí, com they nós usamos o am, is ou are. Com they nós usamos o are, gente, é plural, they are. Eles estão, ou the boys are, os garotos estão. Verbo play, que é o verbo jogar. Porém, tá faltando uma coisinha, né, que é o ing, para ficar jogando. The boys are playing, they are playing, eles estão jogando soccer, futebol. They are playing soccer, eles estão jogando futebol. E agora nós temos aqui uma comic strip. Vamos lá, vamos ler a tirinha. Observem aí a tirinha. John is cooking dinner. Relax, it's for Liz. Observem aí e me respondam. De acordo com a tirinha, podemos afirmar que
Letter A, letra A. No primeiro quadrinho, Garfield informa Odd que John está dormindo. Letter B, Odd gosta de comer grama. Letter C, Garfield diz que a Liz mandou Odd comer grama. Letter D, ao perceber que John está preparando o jantar, Odd decide comer grama. Assim podemos deduzir que John não é um bom cozinheiro. E aí, gente, letra A, B, C ou D? Qual a resposta correta? Resposta correta, letra D. Olha só, no primeiro quadrinho, que é a frase que está no Present Continuous, Garfield fala, John is cooking dinner. John está fazendo a janta. E o Odd corre porque prefere comer grama do que a comida do John. Então, sendo assim, nossa resposta correta só pode ser letter D, letra D, certo? Então, gente, thanks for your attention. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos na próxima aula. E não esqueçam de visitar a plataforma Eduque. Continuem seus estudos após esse momento, tá? Na plataforma Eduque vocês vão ter outras videoaulas, vão ter mais atividades sobre esse tema, tá bom? É muito importante que vocês se empenhem também em fazer as atividades da plataforma Eduque, certo? See you!